Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, então dando continuidade aos nossos encontros, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19 do livrinho de vocês. E qual é o tema deste encontro? Símbolos e gestos para a comunhão com Deus. E qual é o objetivo? É reconhecer que os gestos e os símbolos usados na celebração litúrgica contribuem para a nossa compreensão da celebração e nos ajudam a ter uma participação mais ativa. As celebrações litúrgicas são momentos de encontro de Deus com o seu povo reunido. Para nos ajudar neste encontro, a Igreja utiliza símbolos, gestos e palavras. São eles que nos ajudam a participar de maneira mais ativa e a reconhecer os frutos deste encontro. Crescer mergulhado na Palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que abra nosso coração e nosso entendimento diante da palavra que vamos ouvir. Vinde, Espírito Santo, e ajudai-nos a ouvir, acolher e viver a palavra que vamos ouvir. A leitura de hoje é do livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 1 ao 10, que nos diz o seguinte: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me juntarei contigo. E Araão, sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimarás. E acendendo Araão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso comum perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Araão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Palavra do Senhor. O texto que acabamos de ler se refere à construção do altar para a queima de incenso. Não era usado para sacrifícios, mas apenas para a queima de incenso, oferecido todas as manhãs e noites. O incenso era uma substância produzida pela moagem e mistura de certas especiarias. Sua queima cerimonial parece ter simbolizado a oferta de orações e homenagem a Deus. Crescer compreendendo a palavra de Deus. O símbolo é um objeto, um gesto, uma palavra, um lugar, uma música que tem a força de tornar presente uma realidade escondida ou invisível, porém cheia de significados para nós. Na Bíblia,
encontramos muitos momentos celebrativos. Ao celebrar, o povo de Israel fazia memória das ações que Deus havia feito em seu favor. As reconhecia no presente e fortalecia a certeza de sua fidelidade no futuro. Esses momentos eram enriquecidos pelo uso de símbolos que ajudavam a celebrar. A nossa experiência celebrativa cristã é marcada por muitos símbolos, sinais sagrados, gestos e atitudes que servem como ponte que nos levam ao encontro com Deus. Muitos símbolos que usamos estão relacionados a momentos importantes da história da salvação do povo de Deus. São os símbolos que nos ajudam a estabelecer a nossa comunhão com Deus. Por esta razão, muitos deles fazem parte da celebração eucarística. A cruz, as velas, o incenso, o pão, o vinho, a água abençoada, o óleo, deixam transparecer o convite generoso de Deus à comunhão com Ele e seu desejo de que tenhamos uma vida feliz. Quando Jesus nasceu, o povo tinha o costume de sacrificar animais, que eram colocados sobre o altar. Era uma forma de agradecer a Deus por tudo o que tinham recebido. Mas hoje, em nossas igrejas, o sentido do altar é outro, pois é Jesus que se oferece a Deus, dando sua vida para a salvação de todos nós. A liturgia é toda simbólica, pois envolve ações, gestos, palavras, ritos e símbolos. Exemplo disso é a refeição, deixada por Jesus como uma ação simbólica que devemos realizar sempre, celebrando sua memória, agradecendo, comendo e bebendo em comunidade, ficando unidos, identificando-nos e comprometendo-nos com seu projeto. Os símbolos, ocupando uma dimensão tão importante de experiência ritual, podem ser melhor compreendidos se fizerem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, acender uma vela simplesmente riscando um fósforo sem qualquer cerimônia, ou podemos expressar seu significado mais profundo pela visão da luz, pelo calor. É possível que, pela fé, a vela deixe de ser uma porção de cera para significar a presença iluminadora de Deus. O mesmo vale para os gestos e expressões corporais. A celebração litúrgica utiliza sinais e símbolos que se referem à criação, que é a luz, a água e o fogo, que se referem à vida humana, lavar, ungir e partir o pão, e que se refere à história da salvação, que são os ritos da Páscoa. Inseridos no mundo da fé e assumidos pela força do Espírito Santo, esses elementos naturais, esses ritos humanos, esses gestos memoriais de Deus, são portadores da ação salvadora e santificadora de Cristo. Alguns símbolos cristãos utilizados nas celebrações litúrgicas. Alfa e Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, são aplicadas a Cristo, princípio e fim de todas as coisas. Em geral, aparecem no Círio Pascal, mas também nos paramentos litúrgicos e no ambão, que é a estante ou a mesa onde se proclama a palavra. Este sinal é formado por duas letras do alfabeto grego, o X e o P, e correspondem ao C e R da língua portuguesa. Com as duas letras, formava-se as iniciais da palavra Christus, isto é, Cristo. Com frequência, este sinal aparece nos paramentos dos padres, no ambão, na porta do sacrário e na hóstia.
Os símbolos usados na celebração da missa ajudam a compreender que, pela Eucaristia, nós fazemos parte do banquete que Deus nos preparou, a vida plena entre todos os irmãos. O que representam os símbolos encontrados em nossa celebração? Água, símbolo da vida e da purificação. Óleo, símbolo da eleição divina e da fortaleza de Deus. Sal, sabor. Incenso, sinal de festa, reverência e oração. Luz, brilha em oposição às trevas. Flores, sinal do quanto se aprecia e honra o que se celebra. A estética, o perfume. As flores falam-nos da criação. Cruz, sinal de salvação. Aliança, para sempre. Fogo, ora queima, ora aquece, ora brilha, ora purifica. Vinho, sangue de Cristo. Pão, corpo de Cristo. Também é importante valorizar os gestos usados nas celebrações, que revelam sentimentos, atitudes e compromissos. Por exemplo, elevar as mãos, súplica, louvor, ação de graças. Sinal da cruz, revela o mistério da Trindade, vida nova do cristão batizado. Abraço da paz, saudação, reconciliação. Estender a mão, acolhida, ajuda. Ajoelhar-se, adoração. Sentar-se, escutar, atenção, diálogo. Ficar de pé, sinal de ressuscitado, de prontidão, fortaleza e firmeza. Em nossa casa temos muitos símbolos cristãos, como a Bíblia, crucifixo, velas. Eles estão sendo valorizados? Estão em locais adequados? Verifica aí na tua casa. Oremos. Vamos rezar juntos a oração do creio, símbolo da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor nosso Deus nos dê a graça de sentir profundamente a alegria da sua comunhão, hoje e sempre. Abençoa-nos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Atividades. As atividades vão ser as do livrinho, como de costume. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima semana.